Oi, gente. Meu nome é Laura Ludovico e eu estou aqui para explicar a vigência das normas internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Para isso, vamos pontuar três coisas importantes. A primeira é a Emenda Constitucional número 45 de 2004. Em seguida, falaremos sobre as teorias de fundamentação do direito internacional. E, por fim, o posicionamento do STF sobre o assunto. Com relação à Emenda Constitucional número 45, ela trouxe ao Poder Judiciário brasileiro uma total reforma em sua estrutura, inclusive no âmbito do direito internacional. Nesse sentido, a emenda permitiu que tratados e convenções internacionais pudessem ser incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro na forma de emenda constitucional. Para ter uma noção melhor da força normativa, do status normativo desses tratados e convenções internacionais, eu trouxe aqui a clássica pirâmide de Kelsen, onde as emendas constitucionais estão no patamar abaixo da Constituição Federal. Em algumas doutrinas, ela ocupa o mesmo patamar. Quanto às teorias de fundamentação, é necessário, primeiramente, entender diferenças pontuais entre o direito nacional e o internacional. Além do óbvio, que é o âmbito de incidência deles, um é externo e o outro é mais interno, existe também a questão da hierarquia. No direito nacional, a hierarquia é muito marcante e necessária, como a gente acabou de ver na pirâmide de Kelsen. Já no direito internacional, não existe essa hierarquia entre normas. Existe um posicionamento horizontal entre elas. Não existe uma mais importante do que a outra, ou uma norma que guie todas as outras. Existe uma diferença de incidência, mas não uma hierarquia entre elas. Quanto às teorias da fundamentação, são duas: o monismo e o dualismo. Primeiramente, vamos analisar o dualismo. Essa teoria parte do pressuposto que o direito internacional e o direito nacional são sistemas independentes e distintos. Com isso, ela quer dizer que um não interfere no outro a priori, a não ser que exista aquele fato gerador que é a manifestação da vontade do Estado. Logo, se o Estado quer, de forma expressa e sem vício, que o direito internacional interfira ou incida em sua legislação interna, essa convenção, tratado internacional, vai passar por um procedimento de incorporação. Ou seja, não é como se ele fosse deixar de existir. Ele existe, mas aquela convenção, por exemplo, vou utilizar como exemplo a convenção, para que aquela convenção incida no direito nacional, ela precisa se transformar em uma norma nacional, como, por exemplo, uma emenda constitucional. A segunda teoria é o monismo. É totalmente contrária ao dualismo. Não existe essa burocracia procedimental toda para a incidência de uma norma internacional no direito nacional. Para falar a verdade, só existe uma mera ratificação do Estado. Então, no monismo, a norma internacional não precisa se transformar em uma emenda constitucional para começar a surtir efeitos. Ela vai continuar sendo uma norma internacional. Vou utilizar como exemplo de novo a convenção. A convenção vai continuar sendo uma convenção, só que ela vai ter o mesmo poder normativo que uma norma de direito interno. E aí vem um problema. Como eu disse, no direito internacional não existe uma hierarquia entre normas. E no monismo ocorre justamente a mesma coisa. A norma internacional não é maior nem menor do que a norma nacional. E isso trouxe a essa teoria os problemas de hierarquia. Para resolver isso, foram criadas três soluções, que são as teorias do monismo nacionalista, o monismo internacionalista e o monismo dialógico. No monismo nacionalista, o próprio nome já dá a entender do que ele se trata. Quando existe um conflito de normas, isto é, um conflito de norma nacional com a internacional, a norma nacional prevalecerá. Mas o Wallace explica isso como uma supervalorização da ordem jurídica estatal fundamentada na nação soberana. Ou seja, o que move o monismo nacionalista é justamente a soberania do Estado. Já na teoria do monismo internacionalista, o que ocorre é que a norma internacional prevalece sobre a nacional simplesmente por ser uma norma internacional. Bom, nesse sentido, é interessante analisar que tanto o internacionalista quanto o nacionalista são teorias bem intransigentes. Como assim? Não existe um olhar individualizado para cada caso concreto. Existe uma análise formal.
no nacionalismo, sendo a norma de direito nacional é o que baixa para prevalecer sobre a internacional. E no internacionalista, no monismo internacionalista, o fato da norma ser simplesmente de direito internacional já serve para prevalecer sobre a soberania de uma norma interna. Então, o que se vê aqui é justamente essa intransigência, essa imposição de uma na outra. Nesse sentido, foi criada uma terceira teoria, que é como se fosse um meio termo entre elas, que é o monismo internacionalista dialógico. Se você prestar atenção no nome, perdão, já dá a entender sobre o que é. É um diálogo. É um diálogo entre a norma internacional e a norma nacional para entender qual é a melhor a ser aplicada ao caso concreto. Para isso, usam como fundamento e norte os direitos humanos. Mas o Wally, nesse sentido, ele explana muito bem um assunto, porque ele fala que a norma a ser adotada independe da posição de soberania, independe se é uma norma internacional, mas será aquela que traz mais benefício aos direitos humanos. O Brasil, desde a emenda 45 de 2004, está mais próximo dessa teoria do que as outras. Bom, nesse sentido, é necessário frisar o seguinte: eu havia mencionado no início que essa emenda constitucional 45, ela permitiu que os tratados e convenções pudessem ser incorporados no ordenamento jurídico brasileiro na forma de emenda constitucional. Esse termo incorporados pode remeter diretamente à teoria do dualismo, porque justamente usa o mesmo termo, né? Só que é o seguinte, justamente por causa dessa emenda, o STF se posicionou sobre a incidência de acordos e convenções internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. E por causa desse posicionamento, o Brasil não atinge, como é que eu posso dizer, os requisitos necessários para seguir esse dualismo. Esse posicionamento do STF está aqui em tela e eu vou tentar explicar de forma mais sóbria possível. Sóbria, eu digo elucidada. Atinge o status de norma constitucional os tratados sobre direitos humanos aprovados com o coro da emenda constitucional, dessa 45 de 2004. Então, são dois requisitos para que um tratado ou convenção atinja o status de emenda constitucional: versar sobre direitos humanos e atingir o coro da emenda constitucional. Se o tratado só versar sobre direitos humanos e não atingir esse quórum, ela ganha um status de norma supralegal. Perdeu um requisito, perdeu uma estrelinha lá para se transformar em emenda constitucional. Entretanto, se o tratado atingir ou não o quórum, mas o seu conteúdo versar sobre tratados internacionais no geral, como contratos, como comércio, que existem ainda, vão ganhar o status de norma ordinária. Então, é aquela pirâmide de Kelsen lá. Esses tratados têm uma hierarquia entre si aqui no Brasil. Por quê? Porque é uma norma, porque eles vão ganhar o status de norma interna. E norma interna tem que seguir uma hierarquia. É importante ressaltar também que algumas doutrinas, elas identificam o Brasil como um dualismo moderado. Só que vários tribunais e outros doutrinadores renomados já descartaram essa teoria, porque não tem como ser dualismo moderado, existindo uma teoria de monismo dialógico, que é justamente o que o Brasil aplica. Bom, acabou o tópico. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, Emerson ou Rickenson, que estamos à disposição. Até a próxima.